Hello, everyone. So let's go to week 1 of PET 3. Então, pessoal, iniciando a semana 1, nós temos primeiro o significado do que é inferir. Em português mesmo, aqui eles explicam, né, que é deduzir, concluir, chegar a uma conclusão final sobre algo a partir de observações, deduções, etc. Então, nós temos aqui uma primeira imagem, né? E pede para observar essa imagem e responder em English essas questões. Aqui teria que ser um E maiúsculo, tá? In English. Então, aqui vocês vão observar, e aqui é como é inferir, é o que vocês conseguem deduzir dessa imagem. Então, aqui a primeira pergunta é, what's this man's occupation? Lembrando aí o que o what significa o que ou qual. E lembra que occupation é uma palavra cognata, né? Ocupação. Então, o trabalho dele, né? What's this man's occupation? E aí vocês vão responder em inglês o que vocês acham que ele faz. Where is he and his adolescents? Onde, né? Where is he and his adolescents? He é uma palavra que a gente já trabalhou, né? Ele. E adolescents, aqui tem até um errinho de colocar a letra E, mas é parecida com o português, né? Então, onde que eles estão? In your opinion, is he a physical education teacher? Então, olhando a imagem, is he a physical education teacher? Que matéria é physical education? Pensem aí. Vocês acham que ele é um teacher de physical education? Yes or no? Em seguida, antes da gente continuar falando sobre ele, nós temos essa tabela aqui explicando a idade dos alunos, né, e como chamam essas séries, né, no período escolar para cada idade. Então, por exemplo, em elementary school, né, que seria o ensino fundamental, vamos colocar ensino fundamental 1, né, do jardim de infância até o 5º ano, a idade. Então, aqui tem os títulos desses períodos em inglês e como a gente fala cada ano em inglês. Ok, esse vocabulário vai aparecer no texto sobre esse teacher da imagem. Então, olha só, nós temos aqui um parágrafo pequeno sobre esse professor, e aí vem usando aquele vocabulário, olha lá. Freddie is a high school teacher. Então, olhando aqui, olha, high school, a gente já tem uma ideia de para quem ele dá aula. He teaches math and PE, physical education, olha lá. Ele ensina duas coisas, math and PE, at Carver High School. He likes his job very much. He has worked there for 10 years. In math, Freddie teaches algebra. In PE, Freddie and his students play different sports. He likes working with high school students, but sometimes the job is tiring and he feels tired. Recomendo que vocês pesquisem, né, o significado de tiring and tired, mas não é tão difícil. Na verdade, eu vou dar essa dica aqui para vocês. Olha só, he likes, acho que vocês conhecem a palavra like, né? A gente até usa no português. Então, ele gosta de trabalhar com os alunos dele, do ensino médio, mas às vezes o trabalho é cansativo, né? Ele se sente cansado. Eu marquei aqui algumas palavras que são importantes para a gente conseguir responder as perguntas. Então, aqui não é necessário traduzir, a gente pode usar a imagem e usar as palavras que a gente conhece, as cognatas do texto, para a gente responder. Então, a primeira pergunta, is Freddie an elementary teacher? Olha lá, onde está elementary? Is he an elementary teacher? Yes or no? Tem esse período escolar nas informações sobre ele? Letter B, is he happy with his job? Lembra o que é happy, right? Vou tentar fazer aqui uma carinha happy. Is he happy with his job? Aí vocês vão olhar aqui, né? O que no texto que indica se ele está satisfeito, feliz com o seu trabalho e o que não, ou algo no contrário. E vai pegar essa frase, né, que confirma se ele está feliz ou não. Are Freddie and his students playing a sport now?
So now significa agora. Então, olhando a imagem, are they playing a sport? Eles estão jogando algum esporte? But is he a physical education teacher? Lá estava falando que ele é um physical education teacher, mas não é só isso que ele ensina, né? Então, tem a ver com isso essa pergunta. Eles estão praticando algum esporte agora? Ele é um professor de educação física? Is he a mathematics teacher or a physical education teacher? Ok? Então, ele ensina qual matéria? Ou nenhuma, ou as duas. Is to be a teacher a tranquil occupation? Tranquil é uma palavra parecida com português, pouquíssimo usada, mas vocês conseguem entender que é se perguntando se é uma profissão tranquila, aí vocês vão observar o que é dito aqui, né, que eu até traduzi para vocês, e tentar responder. Depois nós vamos fazer mais umas inferências sobre essa imagem aqui. What's this man's occupation? Então, a partir dessa imagem, qual você acha que é a occupation dele? In English, ok? Podem pesquisar em inglês se vocês não souberem. E aí nós temos esse texto sobre ele, que chama-se Patrick, aquele man. So, he is a seafood restaurant owner. Owner significa dono, ok? He worked there for 15 years. The restaurant was his father's before. Então, era restaurante do pai dele. His father retired and gave the restaurant to Patrick. He liked his job very much. Patrick liked to be in the restaurant and served fresh seafood to his customers. Dá para ver que tipo de comida que ele serve no restaurante, né? Olha lá. A ideia aqui da letra B é você retirar desse texto palavras que vocês conseguem reconhecer, né? São as palavras cognatas, as palavras parecidas com o português. Um exemplo, restaurant, né? É uma palavra parecida com o português. Qual outra, talvez, vocês conseguem identificar como parecida com o português? Ou que vocês talvez entenderam pelo contexto. Por exemplo, eu coloquei aqui, né? The restaurant was his father's before. Às vezes vocês já conhecem a palavra father, já entendeu que o pai deu para ele esse restaurante, então talvez a palavra father ou a palavra gave, né, que significa dar. Então o pai deu o restaurante para ele porque o restaurante era dele. Enfim, então vocês vão colocar palavras que vocês conseguem reconhecer por serem parecidas com o português ou porque entenderam pelo contexto. Depois pede para vocês pesquisarem o significado dessas palavras específicas. Então, owner, por exemplo, eu já falei, vocês vão pesquisar essas 4 aqui. Owner, before, retired and customers. E colocar o significado que vocês encontrarem. E a letra D, is Patrick a cook at the seafood restaurant? Cook é um cozinheiro, né? Ele é um cozinheiro no restaurante. Tá? Procura lá se tem essa informação. Is he happy working at the restaurant? A mesma pergunta sobre o teacher. Vejam se lá no texto fala se ele está ou é feliz no restaurante. And this is your opinion. Aqui é uma pergunta pessoal. Is seafood delicious? Seafood, né, esse tipo de comida que é frutos do mar, né? Is seafood delicious? O que vocês acham, se é delicious ou se não é? E para concluir, nós temos aqui o number 4, com várias profissões diferentes, né? Para vocês escreverem algumas frases sobre elas. Vocês podem usar os textos, né, como exemplos, né? Para vocês criarem as próprias frases ou pesquisar. Por exemplo, cook, né, o chefe de cozinha ou o cozinheiro, ele trabalha onde? Vocês podem fazer uma frase sobre isso. The cook works in a restaurant. The doctor is important. Frases simples, mas pelo menos aí umas 3 frases, né, para a gente praticar a formação das frases em inglês.
Então, aqui tem até algumas dicas. Pode falar de onde elas trabalham, a cidade, ou dar a sua opinião sobre a profissão. The fireman's occupation is very difficult. Alguma coisa assim. Aí eu posso ajudar vocês, se vocês tiverem dúvidas sobre isso. Vocês podem também usar um dicionário para ajudar, ok? Thank you, guys. If you have questions, I'm here for you. Bye!